E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Eu me chamo Mauro Júnior e tudo desse canal aqui é incentivar você a gerar renda passiva através dos fundos imobiliários. Você quer aprender sobre renda passiva? Você está no lugar certo. Você quer aprender sobre fundo imobiliário? Você está no lugar certo. E o intuito dessa série de vídeos de hoje, como você pode ler, é decifrando relatórios. Eu bato sempre no martelo que, poxa, para você investir, você tem que saber o que você está comprando. Investir em fundo imobiliário, óbvio, né? Você tem que saber o que está comprando, você tem que saber o que está lá dentro. Você não pode comprar um negócio e tipo, putz, nem sei o que tem. A pessoa que, quando compra, não sabe por que está comprando, ela não sabe por que ela vai manter aquela cota, ela não sabe por que ela vai vender, ela não sabe o que esperar do fundo imobiliário. E é o que eu sempre falo. A gente tem que tratar com um mínimo de seriedade o seu próprio patrimônio. Você tem que levar esse negócio a sério. O investimento é algo sério. É o seu dinheiro suado que você trabalha aí que nem um condenado para juntar e comprar qualquer coisa, de qualquer jeito, botar o seu patrimônio em risco. Então é através da leitura e da interpretação dos relatórios que a gente consegue fazer boas compras. Mas aí entra aquele detalhe, né? Tem gente que fala assim, tá, Mauro, beleza, eu tenho que ler o relatório, mas eu leio e não entendo nada. Porque é um monte de indicador, são uns nomes estranhos, uns nomes em inglês, uns números para cá, uns números para lá. E o intuito dessa série de vídeos é justamente essa, é decifrar um relatório para você, para tentar ajudar você, né? Se você ver esse vídeo do início ao fim, você vai entender o que cada coisa que o gestor ele está falando. E esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo. O primeiro eu fiz, né, sobre um fundo de shopping, o segundo eu fiz sobre um fundo de fundo, e esse agora é sobre, vou mostrar aqui para vocês, um fundo de galpão logístico e industrial. Então, assim, já para começo de conversa, tem fundo de galpão logístico apenas? Tem. Tem fundo de industrial apenas? Tem. Porém, o que eu peguei é o HGLG11, extremamente conhecido aí. Ele tem essa atuação dupla, vamos dizer assim. Ele atua tanto em galpão logístico quanto industrial. Certo? E aí, vou voltar aqui para mim. O que a gente espera encontrar quando a gente lê um relatório? Imagina que você vai comprar lá o seu apartamento, certo? E você não chega e sai comprando danado apartamento. Você dá aquela olhada, você vê se tem filtração, você vê se tem problema de documentação, você vê se tenta ver se a rua alaga ou não, vê, sei lá, você quer fazer uma reforma, você quer ver se pode instalar um ar-condicionado que é aquele de caixa ou de split, enfim, você tem que ir nesse detalhe. E o que acontece quando a gente vê, vamos raciocinar agora, divide, né? Eu sei que o HGLG ele tem os dois, galpão logístico industrial, mas o que a gente quer ver com, por exemplo, galpão logístico. O que a gente quer ver com galpão logístico? Galpão logístico, gente, para aqueles que ainda não têm uma noção, é um local onde empresas fazem estoque, é um local que serve de centro de distribuição. Então, assim, se a empresa ela quer, né, alugar um determinado local como centro de distribuição, né, tá em voga, né, um conceito que eu vou falar aqui para vocês, que é o tal do conceito do last mile. O que é esse conceito do last mile? Amazon, Magalu, esse povo todo, para você que mora em cidade grande, e óbvio, eu vou até retomar não é que é cidade grande, mas assim, nos principais centros econômicos do Brasil, quer seja São Paulo, Rio, Minas, né? Você às vezes consegue comprar um determinado ativo em algumas horas, aquele produto chega já na sua casa. Como é que esse negócio chega na sua casa tão rápido? Justamente porque tem galpões logísticos, né, em raios de atuação nesses grandes centros. Coisa que não acontece, por exemplo, na minha cidade natal, Recife. Determinadas coisas, se eu comprar, eu vou ter que esperar uns 3, 4 dias para chegar, 5 dias para chegar. Em São Paulo, não. Às vezes você compra, no mesmo dia tá lá, no máximo no outro dia já tá lá. Então, assim, quando a gente pensa num galpão logístico, né, se ele tiver dentro desse conceito, quer dizer, se a empresa quiser procurar algo nesse conceito aí de last mile, poxa, ela quer procurar o quê? Raciocina, vamos lá, raciocina comigo. Um galpão próximo dos centros, próximo de vias importantes, né? Um galpão que tem a capacidade de receber muitos caminhões. E se recebe muito caminhão e o caminhão é pesado, poxa, o solo, né, tem que ter essa capacidade de aguentar. Poxa, você vai colocar um monte de coisa dentro lá do seu galpão. Pô, o solo também não pode ser de qualquer jeito. De preferência, você quer um galpão mais baixo ou mais alto? Mais alto. Você quer um galpão que, por exemplo, tenha
capacidade de, se tiver um incêndio, que ele tem aquele sisteminha lá que joga água por cima, ou você não quer isso? Então, assim, quanto mais itens desses o galpão tiver, ele vai subindo no nível de conceituação. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Ele vem B, A, duplo A, triplo A, certo? E, naturalmente, você vai poder o quê? Cobrar mais caro pelos galpões, né? Que tem uma qualidade melhor. E quem é que vai poder pagar mais caro? Empresas maiores. Então, é isso que você quer. Você quer alto aluguel e ótimas empresas, né? Para estar alugando o seu galpão logístico. E se a gente raciocina com, por exemplo, uma indústria, né? O que você quer de um galpão que sirva como indústria? Bem, basicamente, próximo, dependendo ali de grandes centros, mas não precisa estar dentro da cidade, né? Seja um local de fácil ali para você receber os insumos. Então, vocês vão ver que, por exemplo, tem fundo imobiliário, poxa, que tem em locais, lá na minha terra, lá em Recife, que fica em Suape, né, que é um terminal multimodal. O que é isso? Chega o navio, descarrega, dali já tem a estrada que é perto do trem, enfim. Essas questões logísticas facilitam muito a nossa vida, né, pensando aí num galpão de indústria. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, e eu quero já ir logo para o final do relatório, porque no final do relatório, né, o gestor ele trouxe para a gente, ele trouxe para a gente aqui, ó, qual que é o objeto do fundo imobiliário. Então, assim, por que é importante saber isso? Existem certos tipos de operações que carregam mais risco. Então, por exemplo, será que se eu comprar um galpão logístico que já tenha inquilinos dentro, tem mais ou menos risco do que se eu comprar um terreno para construir? Tem menos risco, porque um terreno para construir, quem garante que a obra vai andar? Quem garante que a empresa que está construindo vai conseguir dar conta de terminar a obra? Quem garante que não vai ter uma chuva muito forte e vai derrubar tudo? Quem garante que eu vou, depois de construir, conseguir alugar? Né? Então, assim, quanto mais risco, da outra ponta a gente espera um retorno maior, senão não vale a pena esse tipo de operação. Né? E aí a gente já vê aqui, ó, o objeto do fundo. Então, ó, o fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para o quê? Operações logísticas e industriais, que eu já expliquei para vocês qual que é a diferença. Por meio do quê? Aquisição de terrenos. Olha só, eles compram terrenos, construção, aquisição de imóveis em construção ou prontos para posterior alienação, locação ou arrendamento. Inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda, bens e direitos a eles relacionados, desde que atendam à política do investimento do fundo. E aí eu vou trazer aqui para mim e a gente vai ver o e daí, né? Certo, li e daí. No final das contas, o que o HGLG ele faz? Ele não compra apenas o galpão pronto, ele compra em construção ou para construir, certo? Isso carrega um pouco mais de risco, naturalmente, mas também carrega muita flexibilidade para o gestor, porque ele tem a capacidade de construir aquele galpão do jeito que ele quer. Ele consegue comprar, né, um terreno num local específico e construir do jeito que ele quer para ter um galpão em determinadas qualidades. E isso é muito importante. Porque às vezes ele pode até ter um galpão no lugar bom, mas a qualidade do galpão não é boa, ou ele pode ter um galpão muito bom, mas numa localização meio mais ou menos. Então, assim, o gestor do HGLG, ele consegue, né, garantir a qualidade do que ele está fazendo e comprando. E aí, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Olha só, primeiro conceitozinho, né? Patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses. Esse número aqui, gigantesco, que dá basicamente o quê? Quase 3 bi. O que é o patrimônio líquido, gente? Patrimônio líquido é ativo menos os passivos. Ou seja, se você juntar todos os galpões, todos os terrenos, soma tudo de ativo e tira todos os passivos que ele tem, empréstimo, enfim. Estou até pensando em outros aqui, porque eu dei uma olhada no relatório e eles não têm tantos passivos assim, mas enfim. Quando você pega os ativos menos os passivos, vai dar esse 2,9 bilhões. E atualmente o fundo tem aqui, ó, 313.413 cotas. Aí você tá meio que certo. O que eu faço com isso? Vou mostrar para vocês aqui agora.
olha só. No início do relatório, ele traz aqui, ó, valor de mercado, né? Cota valor de mercado e cota patrimonial. Vocês podem perceber que o valor que tem aqui, ó, tá 167, 147, né? Quando você pega o 147 e multiplica lá pelas 21 milhões de cotas, né, vai dar de fato quanto que é o valor do patrimônio. E quando você pega aqui o 167 e multiplica lá pelos 21 milhões de cotas, vai dar o valor atual de mercado, né? Se eu quiser comprar o HGLG todinho para mim, eu tenho que pegar 167, multiplicar por 21 milhões e pagar à vista lá para o dono, né, o gestor do fundo. E aqui a gente começa já com a primeira diferenciação. O que é cota, né, cota, valor de mercado e cota patrimonial? Isso aqui é o seguinte, valor de mercado é quanto o mercado hoje, né, e lembrando, isso aqui é um relatório de quando? Fevereiro de 2022, certo? Quanto que o mercado hoje está negociando a cota do HGLG, certo? E a cota patrimonial é de fato quanto que ela vale, certo? Então, basicamente, se você fizer um paralelo, né, com o que acontece com o carro, né, que é a tal da tabela FIPE, né, você vê assim, poxa, meu carro na tabela FIPE, né, que é o valor, vamos dizer assim, né, patrimonial dele, tá custando 60 mil reais, mas, pô, a galera só quer pagar 40 nele. Esses 40 são o valor de mercado e a tabela FIPE, né, é o valor patrimonial. E olha só que interessante, todos os fundos imobiliários até agora que a gente tem visto, tanto dos relatórios que eu já li, quanto do projeto 1K, né, que é um projeto que eu saio lá de, né, R$0 investido, R$0 em proventos, e eu estou construindo na prática, mostrando para vocês por que sim, por que não, por que eu monto cada tipo, né, por que eu compro cada tipo de papel, e é basicamente uma carteira pública minha, que eu estou fazendo aportes constantes ali mensalmente, ou com o objetivo de chegar a R$1.000 mensais de renda passiva, né? E o que a gente tem visto? Normalmente os fundos imobiliários eles estão com o valor de mercado menor do que o valor da cota patrimonial. Tá, e o que isso quer dizer? Quando o valor da cota de mercado, né, está menor do que a cota patrimonial, quer dizer que você está comprando um determinado ativo com desconto, ou seja, você está pagando menos em algo que vale mais. É que nem eu costumo dizer, você está pagando R$1 numa nota de 2, né? E no caso do HGLG, o que está acontecendo com ele? Quanto que o patrimônio dele vale? 147. Quanto que está sendo negociado no mercado? 167. Olha só, está o contrário. Ou seja, o mercado, por qualquer motivo que seja, está achando que está valendo a pena, né, pagar mais caro por algo que vale menos, certo? Ou seja, aqui a gente, se eu fosse comprar hoje, eu estaria pagando, né, R$1,50 na nota de R$1, né? Valor de mercado do fundo. Então, o valor de mercado é basicamente o quê? O 167 multiplicado lá pelos 21 milhões de cotas, está dando isso aqui, ó, 3,6 bilhões de reais. E o HGLG é fraco ou não é? Número de cotistas, 302 mil, né? Eu ia falar pessoas, mas não necessariamente é pessoas, porque pode ter outros fundos imobiliários que também, e que tem, na verdade, né? Cotas aí do HGLG, né? Rendimento por cota em quando? Fevereiro de 2022, né? 1,10 por cota, né? ABL total. O que é ABL total? É área bruta locável, ou seja, é a área, né, dada aqui em metros quadrados, da parte interna ali dos galpões. Quanto que dá para se locar, né, de todos os ativos, somatório de todos os ativos ali do HGLG 11. Isso daqui é muito importante para você conseguir mensurar, né, várias coisas. Uma delas é qual que é o espaço que o fundo tem, outra é qual que é o valor do aluguel por metro quadrado, certo? Mas a gente não pode simplesmente considerar apenas o metro quadrado, porque isso nem está vindo aqui nesse próprio relatório, mas é um detalhe bastante interessante, que é o seguinte: às vezes, raciocina comigo, vou até trazer para mim aqui para ficar melhor para vocês me enxergarem. Às vezes, imagina que você tem um galpão logístico, vamos raciocinar.
eu vou trazer a valores bem pequenos, que ele tem 10 metros quadrados, certo? E você tem um outro galpão logístico que tem 5 metros quadrados. Qual que vai caber mais material? Aí tem gente que vai falar rapidamente, o de 10 metros quadrados, que pergunta mais ridícula. Só que depende. Depende do quê? Que nem eu falei para vocês no início, tem o tal do pé direito. O pé direito é a altura, né, do edifício. Então, assim, é muito difícil você simplesmente chegar e mensurar quanto que cabe lá dentro apenas pela metragem quadrada. Por quê? Porque os galpões, o que o pessoal faz? Quanto maior é o pé direito, você concorda comigo que se eu tenho 10 metros quadrados, certo? Que é o dobro do outro que eu falei de 5 metros quadrados, mas eu não consigo empilhar mercadoria, eu vou ter apenas 10 metros quadrados disponíveis para guardar mercadoria. Agora, se no outro que eu tenho uma área menor, 5 metros quadrados, mas eu tenho um pé direito tão grande que eu consiga colocar através de pallet. Sabe quando você vai em casa de construção, ou então aqueles atacadões que você vê as mercadorias, né, naquelas esteiras de madeira? Então, assim, quando você pega um galpão desse que tem um pé direito muito grande, às vezes o volume de mercadoria que cabe lá dentro é muito maior do que se você ficar só olhando a área. Então, assim, é um detalhezinho que não veio nesse relatório, e são poucos os relatórios que trazem isso. Inclusive, esse é um outro detalhe. Infelizmente, não tem alguns conceitos, não é conceitos, fugiu a palavra. Existem algumas informações, né, que os gestores são obrigados a trazer, mas tem muita informação que o gestor é livre para trazer ou não. E, infelizmente, vocês vão ver que tem alguns fundos imobiliários que trazem pouquíssima informação diferente do HGLG. Vamos continuar. Então, dividend yield. O que é o dividend yield? Ele está trazendo aqui de 7,9%. O dividend yield, gente, é quanto, né, que o HGLG ele distribuiu, né, ao longo. Aqui ele colocou 7,9%, faltou ele dizer quanto tempo que é, né? Se fosse ao mês, isso aqui estaria maravilhoso, mas isso aqui é ao ano. Então, é quanto que ele está pagando de rendimento, né? 12 meses para trás, dividido pelo valor da cota de mercado dele. Então, isso daqui é quanto, né, de dividendos ao longo de 12 meses tem sido pago em relação ao valor, né, da cota de mercado. Está aí 7,9%. Esse retorno mensal significa o quê? As cotas, né, que está aqui, por exemplo, a R$ 167, já que o fundo imobiliário é renda variável, elas oscilam naturalmente à medida que ocorrem ali as compras e as vendas. E esse retorno mensal quer dizer o quê? Qual que foi o valor, né, do início do mês até o valor ao final do mês, nesse caso aqui de janeiro, né, já que o relatório é de fevereiro. E isso aqui quer dizer o quê? Que houve uma desvalorização aí de 1,4% no valor da cota, né, no valor de mercado da cota do HGLG. E aqui a gente entra, gente, em dois conceitos extremamente importantes para você comprar um determinado fundo imobiliário, que é a tal da vacância física e a tal da vacância financeira. Qual que é a importância disso, gente? Muito mais do que um númerozinho. Qual que é o princípio, né, para quem quer fazer investimento em fundo imobiliário? A gente quer o quê? Renda passiva. E a renda passiva vem através do quê? De duas formas. Ou através dos aluguéis, certo? Ou através, e aí no caso mais específico dos fundos de fundo, da compra e venda, né, de fundos de fundo. Isso daí gera o quê? Um tal de um ganho de capital que ele é repartido para nós cotistas. Mas como isso daqui é um fundo de galpão logístico e industrial, né? Eita! Como isso aqui é um fundo de galpão logístico e industrial, a gente vai ganhar dinheiro através do quê? Do pagamento dos aluguéis, certo? Então, se eu tenho uma vacância física muito grande, é menos gente pagando. Se é menos gente pagando, é menos dinheiro caindo no meu bolso todo mês. Tá, e qual que é a diferença entre a vacância física e a vacância financeira? A vacância física, lembra do tal do ABL, que é a área bruta local? Ou a área bruta locável, né? 6,9% desses 877 mil metros quadrados estão vagos. É isso que a vacância física está dizendo. Então,
Se aqui fosse, por exemplo, 10%, seriam 87 mil metros quadrados vagos, né? Mas a gente está com 6,9. E 6,9 é um valor muito aceitável, principalmente para esse tipo de fundo imobiliário como o HGLG, que é um fundo que constrói. É normal, né, o ideal é quando o gestor ele já constrói um fundo imobiliário, ele já coloca alguém dentro, mas o normal é terminar a construção, passar 1, 2 meses ali, 5, 6 meses, dependendo da situação, até chegar alguém, né, lá dentro. E a gente vê o que aqui? A tal da vacância financeira. Aí você olha, poxa, engraçado, como é que pode, né? 6,9 de vacância física e 6,5 de vacância financeira. O que é a vacância financeira? Esses 877 mil metros quadrados de área bruta locável, existe uma expectativa, certo? Uma média de quanto que a gente consegue tirar por aluguel por metro quadrado. Quando você vê aluguel por metro quadrado multiplicado pela área total, a gente sabe que o HGLG ele espera receber não sei quantos milhões por mês. Isso aqui quer dizer o quê? Que ele não está recebendo o valor completo. Ele está recebendo 6,5% a menos. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas poxa, por que está diferente um do outro? É simples assim. Às vezes, aqui dentro, aconteceu o quê? Imagina que alguém, certo? Por qualquer motivo que seja, uma indústria dessa ou uma empresa logística dessa, ela tenha rescindido um contrato. Se ela rescindiu o contrato, provavelmente tem multa lá dentro. Então, ela está lá pagando essa multa e acaba que o próprio fundo acaba tendo um retorno, né, financeiro maior por um pequeno período. E por isso que a gente consegue ver, esse é um dos motivos, né? Essa é uma das possibilidades, né? E por isso que a gente vê essa divergência entre vacância financeira e vacância física. Então, vamos ao que interessa, né, nos comentários do próprio gestor. Olha só que interessante. Nesse mês, o fundo apurou uma receita total de 22 milhões, que dá 1,6 por cota. O que levou a um resultado de 20 milhões, né, 0,94 por cota, e a distribuição foi de 1,10. Pausa. Vamos entender isso daqui. Olha só, quando a gente fala em receita, a gente está falando apenas em entradas. Quando a gente fala em resultado, a gente está falando em entrada menos saída. A gente está falando em receita menos despesa. Por isso que a receita é 22 e o resultado é 20 milhões. Ou seja, tivemos despesas aí na ordem aí de 2,7 milhões. E olha que interessante, né? As receitas, né, corresponderam aí a 1,6. Porém, né, depois de tirar as despesas, correspondeu a 94 centavos. E engraçado, ele pagou 1,10 para a gente. Por que será? Porque o fundo é muito difícil. Aqui acontecem algumas coisas que eu vou trazer para mim de novo. Raciocina comigo. Imagina, a números redondos, imagina que um fundo imobiliário ele não recebe o mesmo valor de aluguel todo mês. É muito difícil disso acontecer, principalmente para um fundo imobiliário desse tamanho, que tem muitos locatários, muitos lugares, né, muitas empresas. É difícil dele receber o mesmo valor todo mês. E o que o gestor normalmente faz? Ele faz uma expectativa de quanto ele consegue, quanto ele acha que ele consegue pagar ao longo do tempo, para ele dar uma previsibilidade de receita para nós cotistas, e ele chega e fala assim, poxa, eu sei que eu tenho condições de pagar ali 1,10. Vai ter mês que ele pode receber ali 1,50 por cota, mas ele vai pagar 1,10 para a gente. Vai ter mês que nem esse agora, que ele recebeu ali 94 centavos, né? Mas ele pagou quanto para a gente? 1,10. Então ele tenta manter estável, né, o valor ali que ele paga para a gente de proventos, e as diferenças positivas ele vai fazendo um caixa. E qual é a ideia desse caixa? Uma eventual reforminha aqui, outra ali, uma eventual oportunidade aqui, outra ali, né? E lembrando que o fundo imobiliário ele é obrigado a pagar para a gente, né, 95%, né, do resultado semestral para a gente. Então, assim, esse dinheiro que ele está guardando em caixa vai chegar para a gente mais cedo ou mais tarde, quando fechar o semestre. Então, não é algo a se preocupar. Se preocupe apenas se você perceber que o gestor está se desfazendo muito de caixa. Ele está ali recebendo 50 centavos e está pagando R$1. 50 centavos pagando R$1. Por muito tempo, você, caramba, tem alguma coisa errada. É o caso ligar o sinal amarelo para vocês observarem melhor o que está acontecendo com o fundo imobiliário. Voltando, então, o resultado do fundo foi impactado por dois eventos. Primeiro,
venda de um CRI que gerou um lucro de 2 milhões, que está aí 10 centavos por cota. Né? E o segundo, recebimento de um earnout da venda dos imóveis de Atibaia no valor de aproximadamente de 2,6 milhões, gerando um resultado de 12 centavos por cota. Tivemos ainda no mês 2 importantes marcos para o fundo. E aí eu vou fazer uma pausa para a gente entender o que o gestor falou aqui nessa sopa de letrinha, né? Primeiro, o que é o CRI, certo? É bom sempre a gente explicar o que é o danado do CRI. O CRI é o seguinte. Raciocina comigo. Imagina que uma construtora, ela constrói um prédio, certo? E o prédio tem 100 andares e é um por andar. Como que cada pessoa vai pagar a construtora? Eu não tenho a menor ideia. Vai ter gente que tem condições de pagar à vista, tem gente que vai dividir em 2, tem gente que vai dividir em 10, tem gente que vai dividir em 30 anos. Imagine que a empresa, a construtora, ela vai ficar 30 anos esperando receber esse dinheiro, né? Não faz sentido, ela tem que pagar o funcionário, ela tem que pagar o material, ela tem inclusive continuar comprando outros terrenos para construir. Então, o CRI, tentando explicar de uma forma bem simplificada, é o quê? É uma empresa securitizadora, né? Ela faz um contrato ali, né, seguro. O que ela faz? Ela olha para aquele... na verdade, assim, a empresa que construiu, ela chega numa securitizadora, né, e fala assim, olha só, empresa securitizadora, eu vou receber tantos milhões daqui a tanto tempo. Né? A empresa securitizadora, ela dá um dinheiro para a empresa que é a construtora, porém, ela dá um dinheiro a menor. É como se fosse assim, olha, esse prédio todo aqui eu vou receber 10 milhões daqui a 30 anos. A securitizadora faz as contas lá dela e fala assim, beleza, esses seus 30 milhões daqui, esses seus 10 milhões daqui a 30 anos equivalem a 7 milhões hoje, em 2022. A securitizadora pega, dá os 7 milhões para a empresa sai feliz da vida, paga os funcionários, paga o material, compra um terreno novo, vai construir um novo, né? E todos aqueles pagamentos ficam na mão da securitizadora, certo? Que ela vai receber esses 10 milhões ao longo desse tempo. E ao mesmo tempo, o que a securitizadora faz? Ela pega esse fluxo de caixa futuro, né? E ela vende no mercado. Esse, né, trazendo aqui, é o tal do CRI. É isso que é o CRI. É quando uma determinada empresa ela vai receber um valor ao longo do tempo e ela se financia hoje, ou seja, ela pega o valor, o dinheiro no futuro, traz para o presente hoje, porque ela tem as coisas dela para pagar, e ela aceita receber menos, certo? E uma empresa securitizadora faz todo esse trabalho e depois a empresa securitizadora tem tipo essa nota promissória, vamos dizer assim, né? Essa promessa de receber não sei quantos milhões ao longo do tempo e oferece no mercado. E as empresas vão lá comprando, inclusive o próprio fundo imobiliário, nesse caso o HGLG, ele comprou um CRI e no final das contas o que ele fez? Ele vendeu esse CRI. É possível fazer isso, né? Então o HGLG vendeu um CRI e essa venda desse CRI deu esse lucro aí de 2 milhões, certo? Quando a gente vem para o próximo ponto, ele fala o quê? Recebimento de um earnout da venda dos imóveis de Atibaia. O que acontece muito nos contratos de compra e venda de imóveis? Vamos raciocinar comigo. Vou até trazer para mim de novo. Vamos raciocinar comigo. Imagina que você é dono de um shopping center, né? E eu quero comprar esse shopping center de você. E aí, óbvio, uma das primeiras perguntas que eu vou fazer é assim, ó, cara, quanto que o shopping está lucrando por mês? Aí você fala, ó, o shopping lucra 10 milhões por mês. E aí eu falo, tá, 10 milhões por mês, vezes 12 milhões ao ano. Então, eu aceito pagar para você 120 milhões no shopping. E aí, o que pode acontecer nessa negociação? Você pode chegar e falar assim, olha, mas eu queria colocar uma cláusula, né? Eu aceito receber os 120 milhões, no entanto, se por qualquer motivo que acontecer, ao invés de você receber, ter o lucro do que eu já estou te falando que é 1 milhão por mês, se você receber mais do que 3 milhões por mês, eu quero que você me pague um valor adicional, porque na verdade, poxa, eu estou te passando algo hoje que vale muito mais, né? Eu não quero sair no prejuízo. Então assim, você que é o dono do shopping, quer colocar no valor mais alto, eu que estou querendo comprar, quero colocar no valor mais baixo, e a gente chega num senso comum que olha, eu te pago menos agora, mas se o seu shopping, que você está dizendo que performa tudo isso, performar mais, eu te pago um valor a mais. E essa é a tal de uma cláusula, né, de earnout nos contratos, né, de compra e venda de imóvel.
E é isso que ele está falando, ó. E o recebimento de um earn-out da venda de imóveis de Atibaia. Esse exemplo que eu dei não necessariamente é o que está nesse contrato, tá? É apenas um exemplo para vocês conseguirem entender, né, o que se trata esse tal desse earn-out aqui. Nesse caso, o HGLG ele recebeu, ou seja, ele vendeu o imóvel que o HGLG setou uma expectativa X, quem comprou setou uma expectativa Y e no final das contas, né, aconteceu algo que teve um resultado muito melhor. E por isso que eles, na esperança de que isso acontecesse, para que ninguém saísse na melhor e na pior, eles colocaram essa cláusula aí de earn-out e por causa disso o fundo lucrou aí, né, mais 2,6 milhões. Ok, entendido esse parágrafo, vamos mais para frente, né? Tivemos ainda no mês 2 importantes marcos para o fundo. Uma notificação de rescisão antecipada no HGLG Ribeirão de aproximadamente 8 mil metros quadrados, que na verdade tornou-se o quê? Uma oportunidade para o fundo de mostrar a geração de valor da nossa tese de investimento das últimas aquisições, conforme descrito no item 3. Então, eu não vou explicar isso aqui, porque mais abaixo, ele vai explicar, vai entrar em mais detalhes no que isso aconteceu. Outro ponto, ó, a entrega da obra do nosso segundo desenvolvimento dentro do fundo, né, do Cônjuge 04, né? Ou seja, mais uma obra concluída aí dentro do HGLG. Estratégia que iniciamos no final de 2019 com a compra do terreno de Extrema, em que houve o desinvestimento, o qual gerou um lucro sobre o valor aí de 95,65%. Né? A entrega desse galpão refrigerado, lembra que eu falei para vocês que tem diversos tipos de galpão? Tem um galpão que é o normalzinho, que você taca lá a mercadoria e está tudo resolvido. Tem outros galpões que tem que ter uma condição específica, já que depende do tipo de mercadoria que vai entrar nele. Então, olha só, a entrega do galpão refrigerado já inclui a locação de 3 dos 7 módulos para a Seara no valor de R$ 51,00 por metro quadrado, o que gerará ao fundo, a partir do mês que vem, um cap rate aproximadamente de 7% ao ano. Vamos explicar isso daqui. Aqui é muito simples, né? R$ 51,00 por metro quadrado é um conceito extremamente simples. É quanto que está valendo o aluguel desse galpão, né, por metro quadrado. Mas quando ele traz aqui para a gente, ó, um tal de um cap rate de aproximadamente 7% ao ano, isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, o HGLG, se é uma entrega de obra, né, quer dizer que o HGLG ele botou dinheiro lá. Nesse caso é obra, mas poderia ser inclusive uma compra, não tem problema. Mas o fundo ele comprou ou construiu, não importa, ele colocou um determinado montante, né, nesse galpão aqui. Quanto que ele vai receber de aluguel desse galpão? Não sei quantos milhões. Quando você pega a expectativa de 12 meses de aluguel e divide pelo valor que o fundo gastou ou na compra ou na construção daquele aluguel, dá o tal do cap rate. Isso aqui quer dizer o quê? 7% ao ano. E de tudo que o HGLG colocou de dinheiro na construção desse fundo, desse galpão logístico, ele já está tendo, né, ele vai ter um retorno de 7% ao ano, já que ele alugou aqui, ó, 3 dos 7 módulos. Agora, olha só que interessante, ainda tem mais 4 para alugar. Se ele tem mais 4 para alugar, né, quando isso acontecer, o tal do cap rate, que quanto maior, melhor, né, vai subir para mais de 7% ao ano, e isso é muito bom. Vale destacar ainda falta de pagamento da parcela do earn-out da opção de compra exercida. Earn-out agora vocês já entenderam o que é, né? Caso o galpão esteja 100% locado, neste mesmo preço por metro quadrado, né, e paga o earn-out, teríamos um yield on cost no valor de 12%. O que ele está falando sobre isso daqui? Lembra lá nos termos que eu falei que podem, né, são cláusulas a mais que podem acontecer ali nos contratos de compra, venda e tudo mais. O HGLG está explicando, né, que está faltando ele ainda receber o tal do earn-out, porque determinada condição da construção desse galpão logístico aconteceu. E ele, uma vez recebendo, né, esse valor, né, o yield on cost dele, né, vai para 12,7%. Ou seja, né, somando aí o earn-out, né, eles teriam o quê? Um yield on cost, que nada mais é do que o quê?
o retorno dele dividido pelo valor que eles investiram, né, de 12,7% ao ano, o que é excepcional. Excepcional, né? Então, na visão do time de gestão, é um excelente retorno para o cenário desafiador de alta do custo de construção. Segue abaixo, lá no 4, né? Isso aqui é muito interessante, vale um vídeo à parte sobre isso, né? Assembleia Geral Extraordinária. No dia 4 de fevereiro foi convocado um AGE para falar sobre a 8ª emissão. Então, esse aqui eu vou fazer um vídeo à parte sobre o que são as emissões de cotas, né, que os fundos imobiliários eles fazem. Eu vou dar uma pincelada simples, né, para que vocês não fiquem com esse conceito, enfim, esse conceito em aberto. Mas basicamente é o seguinte: lembra que o fundo imobiliário ele é obrigado a pagar para a gente, né, 95% do lucro líquido caixa semestralmente? Não sobra muito dinheiro na mão do gestor para que ele consiga comprar novos imóveis, né? Nesse caso, já que é um galpão, é um fundo de galpão logístico. E aí, o que o gestor ele tem que fazer? Poxa, às vezes ele olha determinadas oportunidades e fala: caramba, se eu tivesse dinheiro eu comprava ali, se eu tivesse dinheiro eu comprava aqui. E o que ele faz? Ele faz a emissão de novas cotas, ou seja, o fundo não tem nas suas 20 milhões de cotas hoje, né? Nesse relatório de fevereiro, ele chega e fala para o mercado o seguinte: mercado, é o seguinte, eu quero emitir mais 5 milhões de cotas, o valor da cota vai ser cento e tantos reais e quem quiser comprar a partir de tal dia eu vou disponibilizar esse valor. E aí as pessoas elas podem ou não comprar. E a partir daquela data, vamos imaginar que todo mundo compre, né? O fundo que tem suas 20 milhões de cotas, a partir daquela determinada data, ela passa a ter 25 milhões de cotas. E esse é o jeito do gestor que só fica ali com 5% semestralmente, tem um montante enorme e ele consegue comprar outros imóveis para assim aumentar, né? Qual que é o valor que ele consegue gerar ali mensalmente. Então, dando uma explicação bem simples, é um pouco mais do que isso, mas isso aqui é o que fala, né? Isso que é a tal da emissão de cotas, né? E o HGLG está indo aí para a sua 8ª, né? Aditamento aos termos de fechamento de aquisição de sociedade de propósito específico. Meu Deus do céu! São as tais das SPE. Antes de eu ler isso aqui, né, a leitura aqui ela é simples, mas o que é SPE? Deixa eu trazer para mim de novo. O que é a tal da SPE? Sociedade de propósito específico. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que construir é algo que traz mais risco do que você comprar pronto, certo? E esses riscos da construção, a empresa ela pode acabar, óbvio, estou dando uma exagerada, ela pode acabar se enrolando, né? Ela pode acabar, tipo assim, devendo, pagando mais do que deve e tudo mais. Quando existe essa tal dessa SPE, é uma sociedade de propósito específico, ou seja, mais de uma empresa formam uma sociedade à parte. Por isso que é a sociedade de propósito específico, com a finalidade de, nesse caso, né, vamos supor, eu quero, e normalmente isso aí são para obras gigantescas, né? Então, ao invés do HGLG ele simplesmente pegar todo o dinheiro dele e tal, e comprar um terreno, comprar um monte de coisa, ele faz o quê? Ele que é o HGLG, ele se junta, né? Faz uma sociedade com um propósito específico, com uma construtora, faz com, já às vezes, por exemplo, com a Magazine Luiza, junta essas 3 empresas, cada uma contribui com uma quantidade de dinheiro que está amarrado no contrato, elas constroem aquele negócio, os riscos são divididos e se der algum problema, os problemas recairão em cima da sociedade com um propósito específico e não com a própria Magalu ou com a própria HGLG ou com a própria construtora, entendeu? Então é um meio de você fazer grandes obras, diminuindo assim os riscos dessa obra. Vamos voltar para cá. Olha só o que ele está falando. Ó. Aditamento. O que é aditamento? É quando você faz modificações ali no contrato. Então, ó, aditamento aos termos de fechamento por aquisição de sociedade de propósito específico. O que aconteceu então com o HGLG, traduzindo essa única frase aqui? O HGLG, ele comprou uma sociedade de propósito específico e, óbvio, que se ele comprou uma sociedade de propósito específico, tinha um contrato. E o que aconteceu foi um aditamento aos termos desse contrato. Consegui entender agora? Então ele vem dizendo aqui, ó, o fundo firmou 2 aditamentos
aos termos de fechamento original firmados lá em julho de 2021, por meio dos quais formalizou um ajuste de preço da aquisição das SPS. Lembra que o HGLG ele pode comprar né, só terreno ou construções ou já pronto? Nesse caso, era um que estava sendo construído, né? E ele comprou de quem? Ele comprou literalmente a sociedade de propósito específico. Ele comprou lá aquela sociedade montada à parte, né? Que detinha os ativos de HGLG Ribeirão Preto e Washington Luiz. Tal ajuste teve como objetivo realizar a equalização financeira da transação e foi calculado de comum acordo com o vendedor, né? Tendo como base o saldo líquido entre as obrigações contra o caixa das duas SPS. HGLG Ribeirão Preto era uma SPE, né? Sociedade de Propósito Específico, e Washington Luiz era outra SPE. Então, o que aconteceu? O preço foi, né, de Ribeirão Preto, foi adicionado mais 300 mil, né, que passou a ser esse caminhão de número aqui, e Washington Luiz, né, foi subtraído 700 e tantos mil, que passou a ser esse valor aqui. Então, é basicamente isso que esse parágrafo está explicando para a gente, né? Isso aqui eu não vou ler porque é basicamente o que? Relacionamento com o investidor, né? Os fundos imobiliários, eles entregam para a gente, né, os cotistas, um formulário dizendo, poxa, quantas cotas você tem, qual que é o valor do seu preço médio, quanto que você ganhou de proventos no ano, para você fazer o quê? Informe de rendimento de pessoa física, ano calendário 2021, para quê? Para você fazer a boa e velha declaração do imposto de renda. E é isso aqui que ele está dizendo que enviou e tudo mais. Eu vou pular essa parte, tá ok? Então, comercial. Durante o mês de fevereiro, não houve movimentação da carteira do fundo. Você, pô, como assim? O HGLG ele também compra participação em outros fundos imobiliários. E é isso que ele está dizendo, que não houve nem compra nem venda de outros fundos imobiliários. Porém, tivemos alguns avanços importantes. Após o recebimento da notificação da rescisão antecipada de locação, né, de 8.400 metros do HGLG Ribeirão Preto ocupado pela Magalu, que já ocupa outros 12.800, o time comercial iniciou os trabalhos de prospecção de novos locatários. Ou seja, Magalu, que locava, né, 12.800 mais 8.400, reincidiu antecipadamente a locação. Rescisão de locação traz o nosso aluguel para baixo. A gente vai deixar de receber alguma coisa, mas se foi antecipado, o que acontece? Acaba tendo multa em cima e a empresa ela tem que pagar. E isso aí faz com que, inclusive, é uma garantia a mais para o fundo imobiliário, que ele consegue manter, né, o pagamento ali dos nossos rendimentos por causa do valor da multa, e é um tempo que o gestor corre atrás de colocar outra pessoa no lugar. E é isso que ele está dizendo aqui para a gente. Então, olha só. Me perdi. O time comercial iniciou os trabalhos de prospecção de novos locatários, que é realizado em duas vertentes. São as vertentes mais óbvias, né? A primeira é contato direto com os maiores ocupantes de galpão, ou seja, ele está indo na ponta da linha tentando achar alguém para alugar. E a segunda é comunicando com os agentes de mercado. Quem que é agente de mercado? É a imobiliária. Então, o HGLG, e é para isso que a gente paga, né, a taxa de administração, né, a taxa de gestão para o gestor e administrador lá do fundo imobiliário. O gestor tem que correr atrás. A Magalu não quer mais? Beleza. Putz, eu tenho que botar alguém aqui dentro. E é isso que ele está comunicando para a gente. E ele vem dizer que eles realizaram uma nova precificação do aluguel. E olha só que interessante. Eles chegaram ao valor de R$ 23,50 por metro quadrado, 66% maior do que Magalu estava pagando na situação. Ou seja, nesse caso, é ruim a gente perder um locador, um inquilino? É ruim. Mas nesse caso, além da multa que a gente recebeu, eles precificaram e viram que eles conseguiram aumentar o valor em 66% do aluguel. Ou seja, uma vez eles conseguindo colocar alguém lá dentro, foi até melhor que Magalu tivesse saído, porque o fundo vai receber mais dinheiro. E é mais embaixo aqui que ele vai falar justamente isso. A estratégia de precificação e prospecção se mostrou correta, pois chegamos a um acordo comercial e estamos em discussão contratual para a locação de toda a área ofertada para duas empresas. A quanto? R$ 23.
Ou seja, eles precificaram a 23,50, 66% maior do que o valor anterior, e eles chegaram e fecharam um acordo a 23 o metro quadrado, que é 62,5% maior do que o contrato anterior. E isso é muito bom, porque se a gente está locando, a gente quer locar, né, mais caro, né? Então, ó, quando concretizadas as novas locações, gerarão um aumento de retorno substancial sobre o mesmo espaço que foi adquirido, né, no primeiro semestre, por isso aqui, ó, 2.800 o metro quadrado, e estava recebendo 14. Magalu pagava R$14 o metro quadrado e o HGLG está em vias de fechar o contrato pagando aí 23, né, R$23 o metro quadrado, aumentando o retorno que era de 6% ao ano para 9,81, 10 para o gestor. É isso que quem for cotista, né, do HGLG quer ver, né? Pulando aqui, né, esse próximo parágrafo não tem tanta coisa, né? Tivemos também boas notícias no HGLG SJC, que é São José dos Campos, onde estamos em discussão contratual para a locação de toda a área recém-desenvolvida por essa empresa aqui, de aproximadamente 7.000 metros quadrados. A expectativa é da assinatura nas próximas semanas. E o que eles estão aguardando? É a assinatura do contrato da empresa, né, com o cliente, pois o galpão vai ser vai operar uma linha de montagem de produtos do ramo automotivo. Basicamente, o que o gestor ele está mostrando? Ele está prestando contas para a gente, falando assim, gente, estou fazendo meu trabalho. Galpão vago não tem vez aqui dentro do nosso fundo imobiliário e eu estou correndo atrás. É isso que ele está mostrando e falando para a gente. E por último, continuamos o trabalho de locação no Cone G04, que foi 100% entregue esse mês. Ou seja, esse galpão logístico acabou de ser entregue e já está 43% locado, o que é muito bom. Com 3 módulos alugados para a Seara. E temos 2 conversas em andamento para a locação de mais 2 módulos, que levará a um índice de locação próximo a 71%. O preço da locação, 51 metros quadrados. Perceberam a diferença? Tudo bem que Magalu antes estava pagando uma pichincha, 14, mas vamos falar do valor atual? 23 metros quadrados? Reais por metro quadrado. Por que esse aqui é 51 por metro quadrado? Porque esse é o tal do galpão logístico refrigerado, né? Você concorda comigo que vai gastar muito mais energia? Foi gasto muito mais na construção, né? É um tipo de galpão que precisa de uma estrutura muito melhor e por isso a gente consegue cobrar muito mais na sua locação. No mais, e ele falou aqui que eles estão conseguindo o preço de locação de 51 metros e eles estavam esperando algo entre 35 e 40, ou seja, foi um valor extremamente, né, superior ao que eles estavam aguardando, né? A parte técnica, e aqui ele vem falar sobre, né, a construção, né, dos fundos imobiliários, dos galpões logísticos, né, que o fundo imobiliário possui. Então, ó, Cone G04 foram construídas as obras do galpão G04, ficando pendente para março apenas a liberação do pagamento final do contrato. Olha só que coisa maravilhosa. Infelizmente, não são todos os gestores que fazem um relatório com esse nível de detalhe, com esse nível de imagem. Você consegue saber o que tem aqui. Olha só a qualidade disso. Olha só como é que é esse negócio. Seria bom se todos os relatórios viessem desse jeito, porque você tem noção, né, do que você está comprando. E aqui ele vem mostrando, inclusive, o cronograma da obra, né? E é isso que essa tabela mostra. Então, olha só. A gente tem aqui, ó, avanço físico. O que é o avanço físico? É o percentual de conclusão da obra. E vocês veem que, poxa, janeiro de 2021, a gente está aqui, ó, em fevereiro de 2022, com o total da obra já realizado. Isso aqui é o avanço físico. Eles vão prestando conta para você mensalmente, que nem esse fundo aqui, esse galpão logístico que ainda está em construção, né? E ele coloca aqui a foto da construção e ele mostra, olha, gente, a gente está aqui, ó, no mês de fevereiro. Esse mês a gente andou aí 15%, estamos, né, com um total acumulado de 25,5% e a expectativa é de que em agosto a gente termine a obra, né? Quando a gente compara com essa outra tabela que mostra, né, a conclusão já
galpão que ele colocou a foto aqui acima. Então isso aqui é basicamente extremamente simples de você entender. Avanço físico mensal é o acumulado da construção, né, que vai acontecendo ao longo do tempo, é uma previsão. A gente tem aqui o avanço financeiro mensal. Pô, você tem que pagar pro galpão ser construído, né? Então ele tem aqui a previsão do pagamento e ele vem mostrando também abaixo aqui o acumulado, né, financeiro. Ele traz também a medição geral, aqui ele traz em percentagem, né, de construção, aqui ele traz em medição, né? Aqui ele traz em percentagem financeira e aqui ele traz em desembolso verdadeiramente, né, quanto que é. Então, mais um gráfico também, só para ilustrar para vocês a teoria, expectativa e realidade. A linha mais grossa foi o que aconteceu e a pontilhada é a expectativa. Então, a azul é o acumulado físico da construção, a vermelha, né, é o acumulado financeiro, essa aqui era a expectativa, isso aqui foi o que aconteceu na realidade. Vocês veem que está um pouco bagunçado, mas quando a gente, porque a obra terminou, né, mas quando a gente vem olhar uma obra que ainda está andando, vocês veem aqui, né, a expectativa bem marcada aqui nesse gráfico, expectativa tanto de andamento da obra quanto de gastos financeiros com o que de fato tem acontecido. Isso é muito bom, porque você consegue ver, putz, a obra tá andando, estão gastando muito, tipo, caramba, pagaram já dinheiro pra caramba e a obra não tá saindo do canto, ou putz, tá atrasando, ou não, tá adiantado, né? Então, isso aqui é fantástico para você ver, né? Acompanhar a obra, uma vez que você é dono disso daqui. Exposição do fundo em desenvolvimento. Lembra que eu falei para vocês que desenvolver, construir é arriscado, né? É arriscado, mas se eu tenho dentro do fundo imobiliário, quanto menor for essa exposição, menor é o próprio risco, e é isso que ele mostra, né? Ele está mostrando aqui financeiramente quanto que está sendo o desembolso lá do G04 e do Itupeva, né? O G04 ele acabou já a sua construção, né? Você vê que está bem pequenininho aqui, ó, uma linhazinha vermelha aqui em fevereiro, março não tem mais porque ele já terminou, vai ficar só com o desembolso de Itupeva, mas o que é interessante para a gente é isso aqui, ó, exposição. Quanto do patrimônio líquido está exposto em construção? Então, assim, construir é arriscado, porém, ele, na pior das hipóteses aqui, que é uma expectativa para agosto de 2022, o fundo vai estar exposto em apenas 5,7%, né, do patrimônio líquido dele em construção. Então, se você for ver, é um risco, mas é um risco bem controlado. Se o investidor ele estiver disposto a passar por esse tipo de risco, vale a pena a pessoa ela ver se isso aqui se encaixa, né, se enquadra no quanto a pessoa está disposta a aguentar de risco. E aqui ele mostra, né, financeiramente, né, justamente o que está aqui em cima, apenas numa tabelinha, fica muito simples de entender. Composição do resultado. Esse aspecto aqui é um aspecto que é obrigatório para todos os fundos imobiliários. Qualquer fundo imobiliário que você abrir vai ter a tal da composição do resultado, né, que é basicamente mostrar ali receitas, despesas e resultado. As fotos anteriores é algo a mais que o gestor coloca, e é por isso que eu digo que, poxa, tem gestor que manda muito bem no relatório, tem gestor que, putz, tu pega um relatório de um fundo muito grande que tem meia dúzia de páginas lá falando qualquer coisa, né? Mas o HGLG não tá dando banho, né, na qualidade do relatório. Composição do resultado, né? Aqui a gente vai ver tudo de receitas. Aqui a gente vai ver tudo de despesas e aqui o resultado. E eu já falei para vocês, receita, óbvio, é quando entra, despesa, óbvio, é quando sai, mas às vezes a pessoa quando vê um relatório, um texto corrido e vê lá resultado, às vezes ela não faz a ligação na cabeça dela de que é receita menos despesa. E quais são os tipos de receitas que o HGLG teve? Receita de locação. Receita de locação é um conceito muito amplo. Não é só literalmente do aluguel. Entra aí rescisão de contrato, multa, juros, tudo que tem a ver com locação. Fevereiro, casa aí de 12 milhões. Janeiro foi 25 milhões. Estamos aí com 2022 com 38 milhões. Rendimento mobiliário. Lembra que o fundo imobiliário ele não distribui tudo para a gente?
Se ele não distribui tudo, onde é que você acha que ele deixa esse dinheiro? Na poupança? Óbvio que não, né? Ele vai estar deixando ali, comprando um Tesouro Direto, um LCI, enfim, ele vai colocar esse dinheiro para render. E esse rendimento é justamente esse rendimento imobiliário. É o dinheiro do fundo imobiliário, o dinheiro do fundo imobiliário, onde que ele está, ele vai estar rendendo, né, um trocado de 5 milhões, né, para a gente. Ganhos de capital bruto. O ganho de capital, o HGLG, ele também tem participação em fundos imobiliários. Então, assim, quando você compra e depois você vende um fundo imobiliário, você pode ter, né, ganho de capital. Você pode ter prejuízo de capital aqui também, que é por isso que ele colocou aqui em fevereiro, entre parênteses. Contabilmente, entre parênteses, significa o sinal de menos, certo? Então, aqui, quando ele coloca ó, ganho de capital, 4 milhões. Ganho de capital, 116 mil. Aí não é ganho, aí é prejuízo, certo? Imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Quando você tem o tal do ganho de capital, você obviamente vai ter que pagar imposto sobre isso, né? E nesse caso, em fevereiro e em janeiro, não teve qualquer valor de imposto de renda a ser pago. E a gente consegue ver que nos últimos 12 meses o HGLG pagou aí 198 mil. Total de receitas totalizou aí 22 milhões em fevereiro. Total de despesas, né? Despesas imobiliárias e operacionais. O que é imobiliária? Luz, gás, PTU, qualquer coisa que tenha a ver com o próprio imóvel. E operacionais, taxa de gestão, taxa de administração, é quanto que a gente cotista está pagando para o próprio gestor, a própria gestora do fundo imobiliário. Poxa, o dinheiro todo entra dentro do fundo imobiliário e a própria gestora já tira um pouquinho, que não é tão pouquinho, é 2 milhões, para ela. Isso aqui é que a gente está remunerando a gestora, isso aqui é quanto que a gente tem de gasto com os nossos imóveis. E aí dá um total, né, um resultado aí de as despesas dá um total de 2 milhões. Quando você pega aqui as receitas menos as despesas, dá 20 milhões, né? E ele anunciou o tal do 1,10, né? Que está dando o quê? 23 milhões. Então, esse mês a gente gerou 20 milhões, pagamos 23 milhões, pagamos assim, o gestor pagou para a gente 23 milhões, né? Para 21 milhões 313 mil cotas, certo? Então, esse mês a gente pagou mais do que a gente gerou. Mas tudo bem, se vocês olharem em janeiro, a gente gerou 28 e a gente recebeu 23. Então tem uns 5 milhões aí que sobraram que ele acaba investindo. E nesse caso aqui, esses 3 milhões é alguma coisa que foi pago a mais, ele tira do que ele já tem e tá tudo certo. Receita de locação. A receita potencial, né, tudo que o fundo espera, né, está ganhando naquele mês, a gente abate, né, e tira aqui, ó, da vacância, da carência, aditamentos em juros e multas e tudo mais, e vai estar aqui o total da receita de locação, especificamente só a receita de locação, né? Resultado do fundo por cota, né? Aí aqui a gente vê o rendimento distribuído e o saldo de resultado acumulado. O que é o rendimento distribuído? É um conceito extremamente óbvio, inclusive. É quanto que o fundo imobiliário pagou para a gente por mês, certo? E o saldo acumulado é aquele valorzinho que o gestor vai guardando ao longo do tempo. E aí você olha e fala, caramba, bicho, 2,22. O fundo vinha pagando 78, 78, 2,22. Aí você vê, ó, 1,10, 1,10, 1,10, 1,75. O que aconteceu? Ó, junho e dezembro. Lembra que o fundo imobiliário ele tem que pagar para a gente 95% do lucro caixa semestralmente? Pois é, fechou o semestre, não tem esse troço de saldo acumulado não, meu amigo. Ele tem que pegar tudo, 95% e pagar para a gente. Então, a cada 6 meses, ele vem pagando um valor fixo, mas com 6 meses ele tem que pagar para a gente 95% e aqui é a hora que ele acaba, né, acertando as contas, né, batendo aí a meta aí dos 95%. Vamos lá, rentabilidade. O que o HGLG ele quer mostrar para a gente quando ele traz essa tabela? Ele quer mostrar assim, ó, gente, estamos aqui, a média do mercado, que é o IFIX, está aqui, e ele compara com o CDI, né? O CDI nada mais é do que uma taxa ali que vários fundos
vários investimentos ali de renda fixa pagam. Então ele compara basicamente o fundo imobiliário sozinho, né, a média, né, o índice do mercado de fundo imobiliário e a própria renda fixa, quanto que cada um pagou no mês, no ano e em 12 meses. Eu, particularmente, eu discordo. Eu entendo trazer o CDI, mas é comparar laranja com banana. Aqui a gente está vendo renda variável, aqui é renda fixa. Não tem nada a ver, né? Aqui você pode até comparar. Poxa, qual que é o retorno aí, a rentabilidade do HGLG comparado com os seus pares no mercado? Essa é uma comparação até boa, mas trazer com o CDI é algo que eu não acho que faz tanto sentido, mas tudo bem. Vamos descer. Liquidez, aqui vem mostrar para a gente quanto que é negociado dos fundos do HGLG, né? Quanto maior a liquidez, mais fácil é você entrar e sair, você comprar e vender o HGLG. Então, o HGLG é um dos fundos imobiliários aí mais negociados, então é algo irrelevante para você levar em consideração no HGLG. Isso aí é um dos fatores importantíssimos quando você vai comprar um fundo imobiliário. Se você comprar fundo imobiliário que tem a liquidez baixa, você às vezes vai estar com aquele probleminha na sua mão e você não vai conseguir se livrar dele. Nessa parte, ele mostra pra gente como que tá a evolução do número de cotistas, né? Vocês percebem que de março aí de 2021 até fevereiro de 2022, né? A gente vem aumentando cada vez mais a quantidade de cotistas e aqui ele vem mostrando o volume, né? Financeiro mensal negociado. Então, ó, 302 mil cotistas, é gente pra caramba. Vamos lá, na carteira ele traz aqui a composição do patrimônio líquido. Mais uma vez, o que é patrimônio líquido? Ativo menos passivo. E quais são os ativos? Imóveis, fundos imobiliários, participação em outros fundos imobiliários, CRIs, a aquisição de CRIs, renda fixa, que é onde ele deixa o caixa do fundo imobiliário. E aí a gente abate os passivos, que tem outros parcelas a receber, mas não é o HGLG que tem a receber, né? São compras que ele fez, são outras pessoas que têm parcela a receber do HGLG e aquisições. E a gente chega no valor do patrimônio líquido que ele trouxe aqui nessa tabelinha, que é a mesma coisa. Aqui ele mostra pra gente, né, quais são os ativos imobiliários, né? Tem esse tanto de lugar aqui, investe nesses estados, mas o que interessa pra gente? Olha só. Qual que é o valor patrimonial, qual que é a receita contratada? O que é interessante para a gente? Primeiro, qual é a localização que esses ativos estão? Minas, São Paulo, Santa Catarina, Rio e Pernambuco. Ou seja, são pontos extremamente importantes para a logística do Brasil. Não preciso nem falar de São Paulo, Rio e Minas, né? Quando a gente vem para Pernambuco, quem é de lá, como eu, sabe que existe um polo, né, que foi construído lá no Porto de Suape. Então, nesse Porto de Suape, é um local que recebe importação de tudo quanto é canto do mundo e tem lá os terminais multimodais, né? E isso aqui é bom por quê, gente? Quando a gente busca diversificação nos fundos imobiliários para diminuir a nossa exposição ao risco, os fundos imobiliários também fazem isso. Eles buscam diversificar em estados, eles buscam diversificar com inquilinos, eles buscam diversificar em cidades. Basta a gente ver o que aconteceu na pandemia, né? Teve estado que fechou, teve estado que fechou depois, teve estado que abriu antes. Então, o fato de você estar diversificado em várias regiões do Brasil é extremamente importante para a gente. Isso aqui é muito importante. Por que é importante? Isso aqui vai atestar a capacidade e a qualidade do gestor. Evolução da vacância física e do aluguel médio mensal. O que a gente quer ver aqui? A gente quer ver a nossa vacância física diminuindo, de preferência a zero, e a gente quer ver o valor do aluguel mensal cada vez maior. Então, se a gente pega aí de março de 2021 até fevereiro, o que a gente percebeu que aconteceu com a vacância física? Ela veio diminuindo. Ponto positivo para o gestor. O que a gente vê com o aluguel por metro quadrado de todos os galpões do HGLG? A gente percebe que ele veio aí de 21 e foi subindo a 23. Então, ponto extremamente positivo para a gestão do HGLG.
Vencimento dos contratos. A gente tem o tal do WALE, né? 3 anos e meio. O que isso aqui quer dizer? Ele pega todos os contratos, o período de vencimento de todos os contratos, e ele vê, né, a média dos vencimentos. Quanto maior esse valor, melhor para a gente. A gente quer contratos de longo prazo. E aí ele traz aqui, né, especificando quando que é o vencimento de cada um dos contratos. Né? Isso aqui em termos de receita. Então, 2022 estamos aí com 2%, 23 2%, 24 10% e para lá de 2025 86%. E é isso que a gente quer. A gente quer contratos de longo prazo porque dão maior certeza para a gente. Revisional de contratos. Olha só que interessante. E esse conceito de revisional de contratos, ele entra, né, se junta ao mês do reajuste e se junta à tipicidade dos contratos. Olha só que interessante isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar com a tipicidade dos contratos? Vou até dar um zoom para vocês verem melhor. A gente tem basicamente 2 tipos de contrato. A gente tem os contratos atípicos e os contratos típicos. Qual é melhor? Qual é pior? O que é um e o que é outro? O contrato típico é um contrato mais normal, que se assemelha mais ao que a gente já vê, inclusive no próprio aluguel residencial. O que é o contrato típico? É um aluguel onde você estabelece que vai ficar, sei lá, 3 anos, 5 anos, certo? E que uma vez por ano você vai ter um reajuste do valor baseado em determinado indicador e a partir de um determinado período, né, fica mais fácil de você cancelar aquele contrato. Ou seja, o que é um contrato típico? Ele é um contrato onde, já que a gente está falando de galpão logístico, é um galpão, como que eu posso falar? É um galpão mais, eu não queria usar a palavra neutro, mas é um galpão coringa, né? É um galpão que, poxa, tanto faz se você vai colocar geladeira, se você vai colocar material de academia, se você vai colocar fogão, se você vai colocar cimento, meio que tanto faz, né? Quando a gente vem para os contratos atípicos, eles têm uma característica que é a seguinte: eles carregam a previsibilidade de longo prazo muito maior. Por quê? Porque às vezes é um determinado uma pessoa que vai locar, né, de você, que ela tem determinadas características, que ela precisa de um imóvel, que o imóvel cumpra determinados requisitos. Ou seja, você acaba adaptando aquele galpão para aquela pessoa. Aí deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu tenho duas pessoas que estão locando de você, num contrato típico e no atípico, e as duas rescindem o contrato, quem que é mais fácil de eu conseguir alugar depois? Um galpão que estava com um contrato típico, que é um contrato mais comum, ou um contrato atípico, que eu tive que reformar aquele local para uma determinada empresa? Óbvio que é muito mais fácil eu conseguir locar de novo para um contrato típico. Ou seja, ponto positivo nesse aspecto para o contrato típico. Quem que eu renovo ou seja, os contratos são menores. Quem que eu renovo com maior velocidade? São os contratos típicos. Você não transformou um determinado imóvel para uma pessoa para passar um ano. Você vai ter um contrato, eu vou modificar aqui esse galpão, mas você vai ficar com ele com 10 anos, 15 anos, 30 anos. Então a gente carrega uma previsibilidade muito maior, né, de que o inquilino se mantenha no contrato atípico, diferente do contrato típico. Ao mesmo tempo, a gente tem uma previsibilidade maior de receber, né, recebimento mensal no contrato atípico, já que aquela pessoa assinou um contrato por muito mais tempo com você. Outra coisa caramba, se os dois reincidirem, quem que você acha que vai ter uma multa mais pesada? Um contrato típico, que eu simplesmente tiro os bagulho daquele cara e boto o outro lá dentro? Um contrato atípico, onde eu reformei tudo para deixar exatamente do jeito que aquela empresa queria. Um contrato atípico, para vocês terem ideia, um contrato típico envolve multa, mas o contrato atípico, uma cláusula que acontece, né, com extrema frequência, se não todos, é o quê? Olha, você alugou aqui por 15 anos, você ficou 5 anos e está pedindo para ir embora, ok, você vai me pagar os outros 10 que faltam, porque eu não tenho nada a ver com você e você assinou lá o contrato. Então, assim, qual é o melhor, qual é o pior?
depende do que você busca, e uma situação ideal é justamente essa que o HGLG faz. Ele faz a mescla entre os dois tipos de contrato. O contrato atípico, de uma forma geral, ele vai me dar mais previsibilidade, ele vai me dar, até porque a pessoa não quer sair de lá para pagar a mesma coisa que ela gastaria, mesmo se ela não estiver utilizando, mas o contrato típico, ela me dá uma possibilidade de reajuste de aluguel muito maior. O reajuste do aluguel aqui normalmente acontece anualmente, e o reajuste aqui ele demora bem mais para acontecer. Então, entendido a tipicidade do contrato, a gente vem para a revisional dos contratos. Quando é que vão acontecer em relação ao percentual da receita, né? A revisional dos contratos, 35% acontece aqui em 2022. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente. Poxa, não é normal o valor dos aluguéis. Se você comprou um galpão logístico num local muito bom, não é normal que o valor desse aluguel fique mais caro? Porque se você comprou coisa ruim, o valor vai cair justamente no período aqui dessa revisional. Mas se você comprou alguma coisa que é boa, você quer que tenha reajustes o mais rápido possível, porque o local é bom, está sendo valorizado e você quer receber mais. Porém, esse tipo de coisa vai acontecer com maior frequência onde? No contrato típico. Então, a gente percebe que 35% dos aluguéis vão ter essa revisional em 2022, né? E 16, 23, 17, 24, e aí vai. Basicamente é isso que esse gráfico quer mostrar. Quando a gente vem aqui para o mês de reajuste, a gente vê os meses, ok, óbvio que isso aqui é importante, óbvio que a gente vai saber quando que vão acontecer, mas olha só que interessante, IPCA e IGPM. O IPCA e o IGPM são os dois indicadores mais utilizados para o reajuste dos aluguéis de fundos imobiliários. Por isso, gente, vou até trazer para mim. Essa é a maravilha do fundo imobiliário. Como os reajustes, eles são indexados, né, ao IPCA e ao IGPM, e se a gente perceber, o HGLG, ele traz aqui 66% é indexado ao IPCA. O que é o IPCA, gente? O IPCA é a inflação. Né? Então, o que acontece no longo prazo? No longo prazo, os fundos imobiliários, os aluguéis dos fundos imobiliários são reajustados de acordo com a inflação. Então, assim, no longo prazo, no curto prazo pode ser que tenha um descompasso natural do mercado, mas no longo prazo, a tendência é que os fundos imobiliários nos paguem mais do que a própria inflação. E, gente, ganhar um percentual de dinheiro pode não ser bom. Por quê? Porque se você ganha um percentual X de dinheiro, né, de rendimento, e esse rendimento é abaixo da inflação, você não está ganhando dinheiro. Para você ganhar de fato dinheiro, você tem que ganhar além do IPCA. E é isso que a gente consegue perceber aqui, ó, 66% dos contratos do HGLG são reajustados ao IPCA. Isso é valor real entrando no bolso aí de quem é cotista. Inclusive, eu nem sou cotista do HGLG, mas se você é cotista, é IPCA entrando no seu bolso. Isso é maravilhoso. Principais eventos, né? Eu não vou ficar lendo os detalhezinhos aqui dentro, mas conclusão do pagamento, distrato do memorando, ele vem trazendo aqui, e tudo com um link, né? Esse relatório do HGLG, é a 10ª vez que eu vou falar isso, é fantástico, vem com todos os detalhes, é maravilhoso ver isso daqui. E olha só isso daqui, gente, que coisa linda, linda, linda. Para quem é cotista de um fundo imobiliário, o que você quer ver? Você quer ver números, você quer ver a cabeça do gestor e você quer ver isso aqui, ó. Onde que o seu dinheiro tá? Onde que é? Qual que é a localização? Como que é? Né? É muito mais do que o ticker que está lá girando, aquele númerozinho lá. Não, pô, existe. É o tal do ativo real que a gente chama. Existe. O fundo imobiliário, ele é dono de vários galpões e o HGLG dá um banho nesse relatório. É a milionésima vez que eu estou falando, porque ele vem trazendo os diversos galpões, quer sejam os já construídos, quer sejam, inclusive, os que estão em construção.
né? E olha só que interessante isso aqui. Ele já traz aqui, ó. Deixa eu voltar. Pronto. Ele traz qual que é o galpão, onde que fica, qual que é a cidade, qual que é a área bruta de locação, né? Nesse caso aqui, ó, 65 mil metros quadrados. Qual que é a participação que o HGLG tem nele? 100%. Qual que é a vacância? 0. Qual que é o número de locatários? Nesse caso, 1. Se você olhar aqui nesse, ó, nesse caso aqui, 14, né? Nesse aqui, 1. E ele traz um negócio que é extremamente importante, que é a tal da classificação. Classificação C, classificação B, classificação AA, AAA. Que troço é esse? É justamente essa reguinha que eu passei, porque senão ia ficar muito aleatório, sem que vocês conseguissem visualizar. Essa reguinha diz, dentro do percentual da receita contratada de todos os fundos imobiliários, onde estão, né, qual é a qualidade da construção dos galpões logísticos do HGLG. E aqui a gente vê que quanto maior, né, ou seja, quanto mais próximo do AAA, melhor a qualidade, mais caro fica o aluguel. E quanto mais para cá, pior a qualidade, mais baixo fica a qualidade do aluguel. E quando você para ver, 16% é AAA, 55% é AA, 8% é A. 55 com 16, se eu não errar a conta aqui ao vivo, dá 71. Com mais 8, 79. Ou seja, arredondando, 80% do HGLG tem qualidade A. Isso é maravilhoso, né? E olha só, nem sei quantas vezes eu estou tirando o chapéu aqui para esse relatório. Quando você vê, tá vendo que aparece a mãozinha aqui? Quando eu clico aqui, ele me traz isso. Olha só. O site, né? Você pode... porque assim, a gestora, né, do HGLG tem vários outros tipos de fundo imobiliário, mas você consegue filtrar para os de logística. E você abrindo qualquer um desses, e eu vou pegar isso aqui de extrema, ele vem trazendo as informações do imóvel, ele traz foto do lugar, ele vem mostrando, poxa, qual que é a classificação, onde que fica. Lembra que eu falei para vocês, o pé direito é a altura do chão ao topo, e quanto maior isso daqui, mais pallets você consegue colocar, mais mercadoria você consegue colocar lá. Capacidade do piso, 8 toneladas. Então, quanto maior a capacidade do piso, mais peso você consegue colocar e mais você consegue cobrar por isso. Quando você vem e clica aqui, ó, na ficha comercial, olha só como é rico. Ele vem mostrando pra gente, né, sobre o galpão logístico. Ele mostra onde que fica. Olha só. Perto de rodovia, da Fernão Dias, é isso que a gente procura no galpão logístico, né? Ele vem mostrando a área de galpão, vem entrando em detalhe, ele mostra quais são os galpões, qual é a fase, ele dá todos os detalhes, ele diz qual que é a metragem de cada tipo de galpão, traz todas as informações. Olha aqui, ó, pronto, materializei o que eu vinha falando para vocês. Quando a gente tem um pé direito muito alto, a gente consegue colocar um monte de mercadoria que nem tá essa foto aqui do lado, uma em cima da outra. Por isso que lá no início eu falei, área, né, metro quadrado é importante? Quanto mais melhor? Mas não só. Porque você pode ter um local que tenha uma metragem quadrada, né, alta, porém, já que o pé direito é baixo, você não consegue colocar tanta coisa assim. Olha só que maravilha, que coisa linda, né? E aí, quando a gente vem para cá, não são todos, certo? Não são todos, mas tem uns que trazem isso aqui. Olha só que maravilha.
Dá vontade de morar lá. Com essa propaganda que eles fazem. Vai dizer que não é isso que você quer ver. Como dono do fundo imobiliário, dono do galpão. Você saber onde fica, como que é, qual que é a qualidade. É fantástico, 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 fantástico. Né? Então, vamos voltar aqui para o nosso relatório. É por isso que eu fico, tiro o chapéu o tempo todo. Então, assim, aqui eu não vou ler cada um desses, porque tipo, o que interessa é muito mais do que falar sobre cada imóvel desse, é vocês entenderem o que é cada uma dessas coisas aqui, né? E vamos ver se é... Ele ainda traz aqui, ó, questão de expansão, né? Às vezes tem uma área que é muito maior, que não foi tudo construído, enfim, maravilhoso. E assim a gente termina o HGLG. E a última coisa que eu queria trazer é de um outro fundo imobiliário, que no caso do HGLG ele não trouxe, vocês podem ficar na dúvida. Esse aqui é do BTLG11, que é isso aqui. Olha só. Que é o tal do raio, né, de atuação, né, do ativo. Aqueles dois lá quer dizer, o HGLG que eu mostrei para vocês, né, ele é algo muito, tipo assim, óbvio que é perto de grandes centros e tudo mais, mas ele é dali para distribuir para outras cidades e tudo mais. Aqui a gente entra no conceito lá de last mile que a gente fala, né. Olha só, aqui é São Paulo, aqui no meiozinho aqui, ó, São Paulo. Poxa, um galpão aqui no número 7, no número 9, né? Tá aí com um raio de 30 quilômetros. É esse galpão aí que vai ser responsável por entregar o seu tênis em São Paulo em horas, no mesmo dia, né? Então, isso aqui, às vezes, vocês podem eventualmente acabar encontrando em um ou outro relatório de fundo imobiliário. E aí, por isso que eu quis trazer essa imagem, né? Especificamente, só para vocês verem algo que não tinha no outro. Gente, espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar aqui tentando passar um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar, escreve aqui, escreve lá no Instagram. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro, é uma guerreira, porque tem gente que acha o vídeo longo, tem gente que acha que é complicado, mas no final das contas, para investir direito, você tem que se dedicar. Para investir direito, você tem que saber ler do jeito que eu li aqui, para você saber se é bom ou não, para você, inclusive, se você comprar e o preço cair, você tá certo de que, tipo assim, tô comprando algo que é bom, eu sei que é bom e eu vou manter, né? E não ficar perdido, que nem 99,9% das pessoas ficam. Então, espero ter ajudado. Se ajudou até aqui, curta, compartilhe. Eu não gosto de ficar pedindo essas coisas antes, porque é no final que você vai ver se o negócio é realmente bom. Valeu, até a próxima.